Você já ouviu falar do posto abandonado no quilômetro 232 da BR-163? Alguns motoristas juram que ele não aparece em nenhum mapa e que o GPS sempre salta aquele trecho. Outros dizem que o posto está ali há décadas, mas ninguém se lembra de tê-lo visto sendo construído. Em grupos de caminhoneiros, há relatos antigos sobre luzes acesas no meio da noite, mesmo depois de o local ter sido interditado nos anos 90. Um deles, conhecido como Guto das Cargas Frias, contou que parou ali para descansar. Disse que o relógio marcava 23h47 quando viu um homem encostado na bomba fumando um cigarro. Parecia que o cara estava esperando alguém, disse Guto num áudio que circulou em grupos de WhatsApp em 2017. Ninguém levou a sério, até que poucos meses depois ele desapareceu na mesma rota. A polícia achou o caminhão a poucos quilômetros do local, tanque cheio, motor desligado, chave na ignição. Mas o rastreador mostrava algo estranho. O veículo ficou parado por exatas 13 minutos naquele trecho antes de sumir do radar. Por que o posto estava iluminado se não há energia na área há anos? E o que Guto viu durante aqueles 13 minutos? Quem o fez parar? O desaparecimento de Guto nunca foi totalmente investigado. A empresa de transporte o considerou fuga voluntária, mas os colegas sabiam que ele jamais abandonaria a carreta. Dias antes de sumir, ele havia mandado outro áudio que logo foi apagado do grupo. Um caminhoneiro chamado Reinaldo salvou antes que sumisse. Na gravação, a voz de Guto parecia trêmula. A luz do posto estava acesa de novo, mas agora tem barulho de rádio lá dentro. Estava desligado, juro que estava. E agora está passando música antiga, dessas que tocam em AM. Reinaldo jurou que, ao ouvir o áudio, percebeu um chiado forte nos últimos segundos, como interferência elétrica. Um som semelhante a uma respiração metálica. Ele levou o celular à delegacia de Sinop, mas, quando mostraram o arquivo, o som havia sumido. Ficou apenas o silêncio, como se o áudio tivesse sido corrompido. Mas o tempo de duração continuava igual. Por que só o som desapareceu? E por que, logo depois, Reinaldo sofreu um acidente no mesmo trecho, sem lembrar de nada? Uma repórter de um jornal local, Cláudia Tavares, decidiu investigar. Ela publicou uma matéria curta intitulada O Fantasma da BR-163, a história que o DNT prefere não comentar. O texto ficou no ar por menos de 3 horas antes de ser removido. Nos arquivos de backup do site, restou apenas o primeiro parágrafo. Moradores afirmam que o posto do quilômetro 232 teve ligação com desaparecimentos ocorridos entre 1992 e 1997. O local teria sido fechado após a morte do dono, um homem identificado como Jorge S. Andrade, encontrado carbonizado dentro da própria sala, com o telefone fora do gancho. Ninguém nunca mais viu Cláudia. O jornal informou que ela pediu demissão e se mudou, mas o carro dela, um Fiesta prata, foi encontrado meses depois no acostamento da BR-163, coberto de poeira e folhas. O porta-malas estava trancado. Dentro dele, a polícia encontrou uma fita cassete. A fita foi catalogada, mas nunca liberada ao público. Um ex-estagiário da polícia de Lucas do Rio Verde contou que ouviu parte dela antes que fosse lacrada. Segundo ele, o áudio começava com uma música de rádio AM antiga, seguida de ruídos metálicos. Depois, uma voz de mulher dizia algo baixinho. Tem alguém abastecendo lá fora. O som de passos ecoava. Em seguida, o ruído de uma bomba de combustível e um estalo alto como de energia. Então, silêncio. O estagiário contou que o investigador que analisava a fita sofreu um infarto 3 dias depois. O relatório do caso desapareceu junto com a gravação. Mas uma cópia parcial do áudio reapareceu anos depois, em um fórum sobre mistérios brasileiros. Poucos conseguiram ouvir até o final. Todos descrevem a mesma sensação. O som de algo respirando muito perto do microfone. Em 2012, um vídeo amador viralizou no YouTube.
Era de um grupo de motoqueiros que viajava à noite pela BR-163. Aos 3 minutos e 41 segundos, uma imagem rápida mostra um posto iluminado ao longe. Um dos comentários dizia: pausem em 3:43. Tem alguém na janela. Quando ampliaram o frame, parecia haver um rosto por trás do vidro da conveniência. Mas o detalhe mais perturbador era que o reflexo mostrava 2 pessoas, embora só uma estivesse na imagem original. O vídeo foi retirado do ar uma semana depois, por violar diretrizes da comunidade. Até hoje, ninguém sabe quem postou. A conta era chamada O Meia-Noite 163. Em 2015, um policial rodoviário chamado Mendes registrou um boletim sobre luzes suspeitas no trecho interditado. Ele escreveu: faróis acesos, bomba de combustível ativada. Ao aproximar-se, local vazio. Cronômetro do painel travado em 0013. O detalhe intrigou os investigadores. 13 minutos de novo. Mendes começou a sofrer de insônia e pediu transferência 1 mês depois. Anos mais tarde, contou a um jornalista que ainda sonhava com a placa do posto piscando. Disse que o letreiro exibia as letras meia-no, antes de queimar. O jornalista achou que fosse metáfora, mas no registro oficial da PRF constava uma nota adicional. Equipamento fotográfico apresentou erro de leitura às 23h47, a mesma hora do desaparecimento de Guto. Coincidência? Um casal de motoristas que fazia entrega de verduras contou em 2018 que passou pelo mesmo trecho. A estrada estava deserta, mas o velocímetro começou a piscar e o relógio digital parou exatamente às 23h47. Foi como se o tempo tivesse engasgado, disse o homem. A mulher afirmou ter visto uma sombra atravessar a pista em direção ao posto, mas quando olharam de novo, o lugar não estava mais lá. No dia seguinte, o relógio voltou a funcionar normalmente, mas marcava 13 minutos de atraso em relação ao GPS. Um antigo funcionário da Petrobras confirmou, sob anonimato, que existia um posto cadastrado com o nome Alto Posto São Jorge, exatamente no km 232. Segundo os arquivos, ele foi fechado em 1997 por irregularidades na contabilidade e ocorrência fatal. No rodapé do documento, uma observação manuscrita dizia: fechar imediatamente. Há risco de contaminação. Contaminação de quê? De combustível, de solo ou de algo que nunca deveria ter sido descoberto. Em 2021, um caminhoneiro chamado Darlan Moraes transmitiu ao vivo em um grupo do Facebook enquanto dirigia pela BR-163. No vídeo, ele dizia rindo: se eu ver esse posto aí, eu paro para abastecer, viu? Os comentários foram normais, até que, de repente, a imagem começou a falhar. Luzes apareceram no horizonte. O som do motor diminuiu e alguém escreveu: Darlan, tem um cara atrás de você. O vídeo travou. A live terminou aos 13 minutos e 2 segundos. O perfil de Darlan foi desativado no dia seguinte. Hoje, o trecho do quilômetro 232 da BR-163 continua interditado. O DENIT alega instabilidade no solo, mas caminhoneiros afirmam ver as luzes piscando quando passam por perto, principalmente em noites de sexta-feira. Alguns dizem que, se você olhar rápido demais, parece haver alguém atrás do vidro da conveniência acenando. Ninguém sabe o que realmente aconteceu com Guto, Cláudia ou Darlan, mas quem trabalha na estrada evita falar sobre o posto. Dizem que quanto mais você menciona o nome dele, mais fácil é encontrá-lo. E se você estiver viajando à noite e vir luzes fracas piscando no acostamento, não pare nem olhe no retrovisor.